Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar desse empate, esse difícil empate, importante ponto que o Santos conquistou no clássico de hoje de tarde contra o Corinthians na Vila Belmiro. Santos 2, Corinthians 2. Bastante coisa a considerar nesse clássico, muitas polêmicas, né? Muitos eventos aí que ocorreram nessa partida. Então falaremos sobre como foi o desempenho do Santos, como foi a questão da arbitragem e a situação para o Santos que segue aí sonhando com a classificação no Campeonato Paulista. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe e deixa aí a sua opinião sobre essa partida, esse empate que o Santos arrancou a duras penas, com muito sofrimento e com muito esforço, vale dizer, desse Corinthians que tem muito mais talento, tem muito mais trabalho ali também, e que, enfim, por muitas vezes esteve melhor na partida. Mas o Santos não entrou mal, é importante falar que o Santos teve um começo até bom, conseguiu pressionar o Corinthians, o Santos que entrou em campo com o João Paulo no gol, Lucas Pires, Joaquim Maicon e João Lucas, fechando aquela linha de defesa, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, até aí nenhuma surpresa. No ataque, sim, Mendonça, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa, porque o Ângelo se contundiu. Então o Lucas Pires não era para ter sido titular, era para ser o Felipe Jonathan, mas ele também sentiu logo no começo. E o Lucas Barbosa entrou no lugar do Ângelo, que até falando no pré-jogo hoje de manhã, né, teve toda aquela polêmica, aquela repercussão da manifestação dele sobre um gol do amigo dele lá do Flamengo. De qualquer forma, o Ângelo não jogou, entrou o Lucas Barbosa e acabou sendo importante. O Lucas Barbosa acabou marcando um gol na partida. Então o Santos que começa bem, começa pressionando o adversário, principalmente na questão da saída de bola, então marcação-pressão, mas parece que o cansaço bate muito rápido. Lembrando que tem isso também, né, a questão do Santos ter jogado na quinta-feira no Distrito Federal contra o Ceilândia, enquanto o Corinthians ficou descansando. Acho que é uma coisa a ser considerada, deu para sentir que faltou a questão física do time. E aos 26 minutos, o Santos novamente tomando um gol de falha de marcação. Uma bola que foi cruzada na área, só que ela passou da área. E o Corinthians conseguiu pegar nas costas do Lucas Pires muito mal na marcação. E aí, se você vê o lance, assim, o Yuri Alberto, que é quem finaliza, ele tá acompanhado de 2 jogadores do Corinthians, sendo que tem uns 3 zagueiros do Santos que estão mais perto do gol, mas não conseguem nem marcar o jogador e nem tirar a bola. Esse foi o primeiro gol do Corinthians que acabou sendo anulado pela Edna Alves Batista. Então aqui a gente traz a questão da arbitragem, muita preocupação com relação à Edna Alves, mas estava até lendo umas repercussões no Twitter, assim, ela acertou porque o Yuri Alberto, que estava em posição de impedimento, ele participa da jogada e eu até fiquei com a impressão que acho que é o Lucas Pires mesmo que está no lugar errado, tenta correr em direção à marcação e eu fiquei assim, tipo, talvez o Yuri Alberto tenha se protegido, mas não, ele nitidamente faz esse movimento assim para parar o Lucas Pires. Então, ele estava em posição de impedimento, ele impede a trajetória do Lucas Pires. Foi um gol bem anulado. Nenhum comentarista de arbitragem falou sobre isso, mas sim, acabou sendo um gol bem anulado. E o Santos não aproveitou essa oportunidade para o Odair Hellmann e a zaga assim, para se arrumar, para ter essa consciência de que novamente ia ter bola alçada na área, como teve contra o Palmeiras, como teve contra o São Paulo. E o Santos precisava prestar muito mais atenção nessa questão da marcação. Não prestou. Bom, logo depois desse lance do gol, o Marcos Leonardo toma um amarelo absolutamente imbecil, não faz nenhum sentido ele reclamar com a Edna Alves, sendo que ela estava indo lá para verificar um gol que a princípio não tinha nada de ilegal e ainda acabou anulando, então o Marcos Leonardo tomou um amarelo estúpido. O Dodi tomou um amarelo também numa falta
que era para amarelo mesmo, era parando a jogada do Corinthians, mas é o terceiro amarelo, já dá uma dor de cabeça pro Odair Helman. E o Santos mostra que não aprendeu nada com esse gol, com essa chance que teve, né, para manter o placar 0-0. Aos 32 minutos, outra bola alçada na área. Deixam, não sei que jogador que antes era o Gil, mas enfim, cabecear, jogar a bola pro meio da área. E o Michael, que estava marcando o Yuri Alberto, deixa ele embora, fica reclamando não sei do que. O Yuri Alberto sozinho cabeceia. O, o João Paulo não pega. 1-0. O gol tinha sido anulado, mas enfim, foi o gol legal, não tem o que reclamar. O comentarista de arbitragem do Premier até falou, não, porque por coerência deveria anular esse gol também, se foi o que impediu, mas no primeiro gol tem uma interferência direta do jogador que estava impedido, coisa que não aconteceu no segundo gol, então correta a atuação da Edna nesse sentido. E aí, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Lucas Barbosa chuta uma bola, o Lucas Pires vai conduzindo assim, e o time do Corinthians dá um espaço absolutamente compreensível, acho que eles já estavam com a cabeça no intervalo, deixa o Lucas Pires conduzir, ele só passa a bola, cruza, né, mas assim, passa a bola que passa de um lado para o outro do gramado, e o Lucas Barbosa chuta a bola, desvia e engana o Cássio, que na minha opinião demorou um pouco para pular, mas até aí o problema é deles. O Santos consegue ir pro intervalo empatando, então deu para dar uma respirada, que não durou muito, né? Então os times voltaram iguais no intervalo, e aí logo aos... logo não, né? Até demorou um pouquinho, mas um pouco antes dos 20 minutos, lá pelos 17, 18 minutos, o Odair colocou o Lucas Braga e o Balieiro, tirou o Barbosa e o Rodrigo Fernandes. Coincidência ou não, o Rodrigo Fernandes já tinha tomado amarelo no começo do segundo tempo, então faz sentido tirar ele, né, para poupar, até porque o Dodi já estava fora do próximo jogo mesmo. Mas coincidência ou não, 5 minutos depois dessas substituições, novamente uma bola alçada na área, novamente ela sobra livre pro atacante do time adversário, no caso foi o Roger Guedes, sozinho, finalizou 2-1. Aí o Santos sentiu bastante, né? Deu para ver que o Santos foi dominado nesse período pelo Corinthians, eles conseguiram trocar muito passe, o Santos praticamente não tinha mais perna. Daí, um pouco depois saiu. Um pouco depois não, né? Já tava quase 40 minutos. Quase 35, vai. Saiu o Lucas Lima, entra o Ivonei. Então ficou um bom tempo o Odair Helman consultando o Lucas Lima para ver quanto tempo ele aguentaria. Tirou o Lucas Lima, colocou o Ivonei. E aí, quase nos 45 do segundo tempo, lá pelos 43, o Mendonça, que não teve assim uma noite de speed, Mendonça, assim, mas se esforçou muito, não dá pra negar. E aí uma bola que estava absolutamente controlada pela defesa do Corinthians, eu não sei que raio de recuo que eles foram fazer, que toque de passe dentro da área. Sei que o Mendonça se antecipa, é tocado dentro da área, falta, pênalti, acho que indiscutível. Imagino que algum torcedor do time rival vá contestar. Marcos Leonardo bate, assume a responsabilidade, empata o jogo, 2-2, ainda bem que ele acertou esse pênalti, ia ser terrível se ele não conseguisse acertar. E aí, no final, já aos 49 do segundo tempo, o Santos tem uma falta perto da área do Corinthians, estava chovendo bastante. O Ivanei vai para a batida, o Odair Helman tira o Mendonça para colocar o Juan. O Ivanei bate direto, a bola bate na trave, se ela vai um pouco mais baixo, era capaz até de ela bater na trave e bater na mão do Cássio e entrar, assim, era possível que isso acontecesse. Infelizmente ela bate na trave, sobe. E ainda no final, o Santos acabou tendo mais uma chance que o Lucas Braga consegue pegar uma bola quase dentro da área, ou bem na entrada da área, e aí ele poderia passar, ele poderia fazer outras jogadas, ele acaba tentando o chute e é travado. Depois o Michael ainda tomou um amarelo, mas enfim. Final de jogo, o Santos consegue esse ponto importante, segue vivo na disputa pela classificação, não está fácil, o Santos continua não dependendo só de si, né? O Santos entrou na rodada
não dependendo só de si, mas nessa partida, se vencesse os 2 jogos, estava classificado, não conseguiu, então fica em terceiro lugar do grupo, com 14 pontos, mesma pontuação do Botafogo de Ribeirão Preto, mas com uma vitória a menos. Então o Santos precisa fazer mais pontos que o Botafogo se quiser se classificar. E o Bragantino já está classificado, porque não tem como Santos e Botafogo ultrapassarem ele, até porque ele pode ser ultrapassado pelo Botafogo caso o Bragantino perca do, do São Bento e o Botafogo vença o São Paulo e retire o saldo de gols. O Botafogo ultrapassaria, mas o Santos tem 2 vitórias a menos que o Bragantino, então não tem como alcançar. O Bragantino já está classificado e espera aí quem vai decidir a vida, né? Como eu disse, o Botafogo pega o São Paulo em Ribeirão Preto e o Santos vai até Itu enfrentar o Ituano. E, como eu disse, o Santos precisa fazer mais pontos que o Botafogo. Se o Santos empatar e o Botafogo perder, o Santos classifica. Se o Botafogo empatar e o Santos vencer, o Santos classifica. As outras combinações, se o Santos vencer e o Botafogo perder, obviamente, o Santos também se classifica. De resto, terminando o Santos atrás ou com a mesma pontuação que o Botafogo está classificado. Ou seja, ainda existe a chance de classificação, mesmo com esse campeonato bastante ruim que o Santos fez. Pelo menos foi um campeonato menos ruim do que os últimos, né? Lembrando que o São Paulo já está classificado, então talvez ele não tivesse interesse em vencer o Botafogo, né? Quem sabe entregar o jogo para eliminar o Santos. Só que o São Paulo não contava com um desempenho muito bom do Água Santa. Então, São Paulo e Água Santa estão empatados com 20 pontos. E se, supondo, né, o São Paulo entrega lá a partida ou empata com o Botafogo e o Água Santa vence o São Bernardo, é um jogo difícil, mas enfim, vai que acontece. Ou o Água Santa empata e o São Paulo perde. O Água Santa tem o mando de campo pro primeiro jogo, né? Que é o jogo único do mata-mata. Então, não é interessante pro São Paulo entregar esse jogo pro Botafogo, apesar de potencialmente eliminar o Santos. O Corinthians já está classificado. E aí o grupo do Corinthians é muito peculiar porque os 3 times, São Bento, Ituano e Ferroviária, têm chances de se classificar e de cair no campeonato, a depender dos resultados. Assim, eles são os 3 piores times do campeonato, por assim dizer, né? Tem a Portuguesa com 7, mas estão aí nesse grupo dos piores times do campeonato. Felizmente o Santos já está fora desse bolo. E o São Bernardo, que pega o Água Santa, está disputando a primeiro lugar do grupo com o Palmeiras e são os 2 melhores times do campeonato. O São Bernardo que realmente fez um jogo muito bom contra o Santos. Então, o Santos basicamente precisa fazer mais pontos do que o Botafogo nessa última rodada, e isso implica vencer o Ituano fora de casa, o Ituano que não vem bem, só tem 2 vitórias no campeonato. Existe a chance, né? E o Botafogo enfrenta o São Paulo, não vai ser um jogo simples para o Botafogo também. Vamos ver o que acontece nesta última rodada, prevista para domingo às 4 horas da tarde. Então, só falando aqui rapidamente de um jogador a jogador, eu acho que o João Paulo. O pessoal começou a falar que ele falhou no segundo gol. Eu achei que não, era uma cabeçada difícil. Talvez ele tivesse conseguido defender, mas não acho que seja falha. No primeiro gol, no gol anulado, era uma bola indefensável, o erro é totalmente da marcação. E no gol que o Roger Guedes faz também, é um absurdo que o Roger Guedes tivesse pegado aquela bola sozinho. O João Paulo teve que fazer um milagre, absurdamente. E para além disso, ele fez algumas boas defesas. Teve uma defesa na cara a cara com o Yuri Alberto, quando ainda estava 0-0. Teve uma outra defesa de um chute da intermediária, então o João Paulo foi bem. O João Lucas eu até não achei ruim, eu achei que ele participou um pouco mais do ataque, só que ele tenta uns cruzamentos que você vê que não faz sentido. O Lucas Pires eu não gostei, não sei se é porque ele não estava previsto para entrar de titular, mas eu achei que foi abaixo do que o Felipe Jonathan vinha apresentando. Não gostei do futebol do Lucas Pires. Nosso cruzamento participou do primeiro gol, mas tirando isso, errou muito na marcação. O Joaquim achei melhor que o Michael. O Michael teve um dia muito ruim, para além de falhar na marcação do Yuri Alberto, tanto no gol anulado quanto no outro gol. O Roger Guedes até talvez seja um pouco mais do João Lucas, né? De que tinha 2 jogadores
que deveriam estar em cima do Roger Guedes e os dois dão espaço. Mas o Maicon, nem no ataque, inclusive, ele conseguiu aparecer. Teve uma bola que ele cabeceou sozinho. Era só acertar a direção do gol. Possivelmente ele marcaria, o Cássio ficou parado. Ele cabeceou para fora. Então o Maicon, um dia muito ruim. Ainda não vi a entrevista coletiva, mas já sei que ele fala sobre o Maicon. Então vamos abordar isso no próximo vídeo. O Dodi foi bem, gostei dele, só que o problema é quando ele tenta atacar e dar o chute de fora da área, assim. Nenhum momento, né? Nada que ele fez até agora indica que ele vai acertar esse chute. Acho que ele poderia. Ele teve uma vez só um lance desses, mas ele poderia tentar outras coisas. Rodrigo Fernandes, bem, deu aquelas chegadas que ele dá, né? Não foi exatamente o primor técnico, mas segura as pontas atrás. O Lucas Lima sumido, fez muito pouco. Eu até achei que ele se esforçou, principalmente no primeiro tempo, assim, deu para ver ele correndo atrás da bola, mas não, dessa vez não conseguiu. Mendonça sofreu o pênalti, então foi um jogador importante. O Lucas Barbosa marcou o gol, jogador importante também. E o Marcos Leonardo saindo muito da área, assim, faltou um pouquinho às vezes essa presença, até em uma bola que o Lucas Pires consegue cruzar, faltou o Marcos Leonardo lá para empurrar pro gol. Acho que ele tá tendo que sair muito da área, tirando um pouco ele da posição, assim. Mas puxa a responsabilidade, marcou o gol de pênalti, foi importante. E no mais de quem entrou, assim, eu achei que o Voney tentou, né? Teve a cobrança de falta. O Lucas Braga errou na decisão final. Acho que ele, pelo tempo que ele ficou, podia ter mostrado um pouco mais, assim. A gente gosta muito do esforço do Lucas Braga, mas não apareceu assim tão bem. O Balieiro, felizmente, não apareceu. Eu tava com medo do Balieiro fazer alguma coisa que ficasse novamente marcando ele aí, negativamente. Não achei que foi o caso hoje. E o Juan nem tocou na bola, que eu me lembro, pelo menos. Ficou muito pouco tempo em campo. Então, nada para analisar sobre o Juan Seco. E aí é isso. O Santos consegue um empate importante. O Santos mostrou força, né? Até na coletiva passada, o Odair Helman falou como era importante a presença do torcedor santista, que ia dar aquela força a mais quando o físico não aguentasse. Acho que teve esse momento mesmo, assim, principalmente quando sai o pênalti, assim, a torcida começa a vibrar até na hora que mete a bola na trave, assim, o estádio estava pulsando. Então, a torcida do Santos levou bem esse time. Então, onde deu, tá com os chinelos no gramado, né? A Edna já relatou que teve chinelos lançados no gramado. Não acho que seja passível de punição, mas espero que o Santos tenha tomado aí providências, identificado quem lançou e punido, enfim, para não perder mano. É menos pior do que invadir, mas o Santos não precisa disso. E no mais, aguardamos agora. O DR Helma terá uma semana inteira. Já ouvi falar que ele só vai começar a trabalhar na quarta, que é um absurdo. Mas espero que ele consiga fazer mais trabalhos aí pro próximo domingo, quando o Santos precisa pontuar e, além de tudo, secar o Botafogo de Ribeirão Preto, que implica torcer para o rival do Morumbi. Então, seguimos vivos, ao menos chegamos na última rodada com chances de classificação relativamente boas, eu diria, e sem nenhum risco de rebaixamento. Já é um campeonato paulista melhor do que os últimos dois, apesar do trabalho do Odair Helman poder ser um pouco melhor do que vencendo. Mas não dá para reclamar. Foi um empate em que o Santos teve seus momentos, teve momentos bons, muitas falhas de marcação de novo, momentos de domínio do Corinthians, mas principalmente o Santos conseguiu manter aquela coisa de foco, né, de fortaleza mental para buscar duas vezes o resultado adverso. Então, uma pena que o Santos não conseguiu a vitória, poderia ter conseguido. Se tivesse errado menos atrás, quem sabe fizesse aí um 1-0, um 2-1, mas que evolua, né? Pelo menos esse time. Eu consigo ver uma melhora do time, mas muito pouco e infelizmente não nas bolas aéreas. O Santos que tinha esse comemorado que ficou 2 jogos sem tomar gol, volta a tomar gol de bola aérea na bola parada, então ruim que isso tenha acontecido. Mas é um fim de semana, é um fim de uma semana que foi boa para o torcedor santista, começou com 4-0 sobre a Portuguesa, a classificação sobre o Ceilândia vencendo, sexta-feira teve vitória das Sereias num bom jogo, Santos termina invicto com esse empate contra o Corinthians e vivo na classificação, vivo para tentar a classificação no Campeonato Paulista.
Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, dá essa força e, no mais, diga a sua opinião sobre esse jogo, né, sobre esse time do Santos que conseguiu esse empate em casa. Infelizmente a vitória não veio, mas ficamos com um ponto aí, não completamos a trinca de derrotas nos clássicos desse Paulistão. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.